Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, recentemente me fizeram a seguinte pergunta: Nicolas, se você tivesse que escolher duas empresas de dividendos atualmente, quais empresas você escolheria? Bom, e esse é o tema do vídeo de hoje. Então fica aí que eu vou falar logo depois da vinheta. Solta aí. E aí, pessoal, Nicolas aqui. Então bora lá, quais são as top empresas de dividendos nesse momento, na minha opinião, tá? Eu não trouxe uma apresentação hoje, então o vídeo vai ser um pouco diferente, vou fazer as coisas um pouco na hora aqui, beleza? Então, o que eu vou começar fazendo aqui, pessoal? Só para vocês terem uma noção aí da escolha, né? Eu vou em busca avançada de empresa aqui no site do Fundamentos. Vou ordenar aqui pelas maiores pagadoras de dividendo, tá? Dividend Yield, e vou dar um buscar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ordenar pelo Dividend Yield, vão aparecer essas empresas aqui, as maiores, uma pagadora de dividendos para as menores, tá? Bom, os filtros que eu vou aplicar aqui vai ser mais ou menos o seguinte: eu quero uma empresa que me pague mais do que a Selic, afinal eu quero ganhar mais do que a renda fixa. Eu quero empresas grandes e conhecidas, tá? Que tenham um patrimônio líquido aí pelo menos de alguns bilhões. E não quero nenhuma empresa cíclica, eu quero alguma empresa perene, né? Porque empresas cíclicas te enganam. Por exemplo, uma siderúrgica, o minério sobe, ela consegue lucrar bastante e distribuir bastante dos lucros. Se o minério cai, ela tem prejuízo e para de distribuir. Então eu quero empresas que distribuam dividendos constantes, empresas um pouco mais perenes aí, que consigam controlar um pouco melhor o seu negócio, tá? Então eu já vou começar descartando aqui essas empresas de 300 e 200 e poucos por cento de dividend yield, porque provavelmente tem algo não recorrente aqui, tá? Então, venda de alguma coisa e tudo mais. Vou descartar essas empresas desconhecidas e com patrimônio líquido pequeno aqui, como é o caso dessa de 48 milhões, tá? A Cielo seria a primeira empresa que eu me interessaria. Porém, como a gente sabe, a Cielo está passando por maus bocados, então vou deixar ela de fora também, tá, pessoal? A Enat, eu gosto da Enat também, seria uma outra empresa que eu me interessaria, porém, ela é cíclica, né? Ela é do setor de petróleo, então vou descartar também. Então, descendo um pouco aqui, né, pessoal, eu me interessaria aqui primeiro por Vivit, que é a Vivo, tá? Então vou pegar aqui a Vivit 4 em vez da Vivit 3, que é a PN, né? Geralmente a PN tem mais liquidez e distribui um pouco mais de dividendos do que a ON, tá? Bom, então a gente vê aqui que a Vivo tem um patrimônio líquido de 69 bilhões, né? Um patrimônio bastante elevado, e tem um dividend yield de 10,4%, ou seja, mais de 4 pontos percentuais acima da Selic. Porém, eu tenho ela em carteira e eu sei que aqui tem uma pegadinha, tá, pessoal? Qual que é a pegadinha? Se a gente for ver o payout da Vivo, tá? O que é payout, pessoal? Payout é o quanto do lucro a empresa distribui em dividendos. Então, por exemplo, se a empresa lucra R$1 por ação e distribui 50 centavos em dividendos por ação, o payout dela vai ser de 50%, tá? Vamos olhar aqui o payout da Vivo. Aqui, ó, o payout da Vivo é de 123%, ou seja, ela distribuiu mais dividendos do que ela teve de lucro. A gente pode ver isso aqui também, ó, dividendos pago por ação, 5,41%, lucro por ação, 4,39%, ou seja, ela distribuiu 123% do lucro que ela teve. Só que ela não consegue fazer isso por muito tempo, tá? Isso pode acontecer porque de repente ela distribuiu uma parte do caixa também para os acionistas, tá? Então a gente tem que meio que normalizar isso. Então como é que a gente normaliza isso? Vou pegar a calculadora aqui. Então eu já deixei aqui pronto, né? 5,41 que foi o quanto que ela distribuiu em dividendos e 52,28 que é a cotação dela, certo? Opa, 52,20 que é a cotação dela. Isso dá um dividend yield para a gente de 10,36%. Porém, a gente sabe que ela não vai conseguir continuar distribuindo isso daqui, tá? Se ela distribuísse 100% dos lucros, ou seja, os 4,39, qual seria o dividend yield que a gente teria? Vamos simular aqui então. 4,39 dividido pela cotação, a gente teria um dividend yield de 8,41%, ainda acima da Selic, tá? Porém, a empresa também não pode ficar distribuindo sempre 100% dos lucros, senão ela não consegue reinvestir nela mesma, né? E é importante que a empresa reinvista para buscar novos negócios e tudo mais. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos a média aqui dos dividendos do payout dela, tá? Então notem aqui, ó, que ela distribuiu aqui 96%, aqui 83% e depois 123% que a gente vai descartar. Então vou pegar aqui mais ou menos 85%. Então digamos que ela distribua 85% do lucro dela. Então vamos ver quanto que é 85% do lucro dela, de 4,39, né?
4,39. Vou usar 3 casas decimais porque deu 4,397 aqui, né? Ó. Cadê? 4,397, tá? Então, esse aqui seria um dividendo que teoricamente ela conseguiria distribuir para os seus acionistas. Vamos ver agora quanto que isso representa em dividend yield, tá? Dividend yield, lembrando, é o dividendo dividido pelo valor da cotação, a gente chega no dividend yield, tá? Isso daria um dividend yield de 7,15%, ou seja, ainda acima da Selic. Lembrando que os dividendos são livres de imposto de renda, já a taxa Selic, quando você investe no Tesouro, você tem que pagar 15% de imposto, tá? Então isso daqui é muito acima da Selic, né? A Selic daria aí, tá pagando 6%, menos 15%, daria uns 4,5% contra 7% aí da Vivo, o que é muito bom na minha opinião. Bom, mas só isso não basta, né, pessoal? A gente tem que olhar se a empresa tem lucros constantes, né? E uma outra informação muito importante aqui que eu já vou dizer para vocês. Uma pergunta que vocês podem estar se fazendo também é: mas 7,15% outras empresas também estão pagando. Se você pesquisar lá. Eu já pesquisei essas outras empresas e eu achei a Vivo uma oportunidade melhor do que as outras, tá, pessoal? Então vamos verificar se a empresa tem lucros constantes, tá? Então eu entrei aqui no site do Eduardo Cavalcante. Aqui tem o lucro líquido ao longo do tempo da Vivo. Notem aqui que a empresa tem constantes lucros, geralmente crescentes aqui, né? Principalmente nos últimos anos aqui. Em 2018, por exemplo, ela lucrou aí 8 bilhões de reais, tá? Então ela tem lucros constantes. E uma outra informação muito importante para a gente ver aqui é o fluxo de caixa livre. Tá? O que é o fluxo de caixa livre CAPEX? É o quanto que a empresa está gerando de dinheiro, o quanto realmente sobra de dinheiro para a empresa pegar e colocar no bolso. Tá? Esse cara aqui ele é tão importante quanto o lucro líquido. Por quê? O lucro líquido ele não fala o quanto que está sobrando de dinheiro para a empresa, porque ele faz parte do regime de competência. Tá? Já o fluxo de caixa livre CAPEX faz parte do regime de caixa. É um negócio um pouco difícil de entender. Se você quer entender mais e aprender mais, eu recomendo que você faça o nosso curso, Fortunatos Advanced Overview de Investimentos, mas só para deixar mais ou menos claro aqui para vocês é o seguinte. No regime de competência, por exemplo, se eu parcelar uma compra de 60 mil reais, vai entrar de lucro líquido 60 mil reais, por mais que eu tenha parcelado isso em 12 vezes. Já no fluxo de caixa, que é o SFCO, que é o fluxo de caixa operacional FCL, ele vai contar o seguinte: você parcelou em 12 vezes, então vai entrar quanto por mês? Vai entrar 6 mil reais. Então vai entrar, ele só vai contar quando o dinheiro realmente entrar, efetivamente entrar. Então se o cara me der um calote lá no futuro, ele não vai contar, tá? Então isso me mostra um equilíbrio melhor do caixa da empresa e também o quanto que ela realmente está gerando de dinheiro das suas operações. Beleza? Então esse cara aqui é muito importante. Então notem aqui, pessoal, que a empresa está conseguindo gerar mais ou menos 6 bilhões de reais de dinheiro para colocar dentro do bolso, tá? E esse dinheiro que ela gera, que ela efetivamente gerou, é o que ela pode distribuir de verdade, né? Em dividendos para os seus acionistas, tá? Se ela não distribuir caixa e tudo mais. Então ela tem um fluxo de caixa aqui, ela tem um FCO, né? Um fluxo de caixa operacional muito forte aqui, o FCO de 15 bilhões. Isso é uma coisa que me agradou muito olhando os números da Vivo. Beleza? Então essa seria a primeira empresa que eu escolheria. A segunda, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso ranking. Logo depois da Vivo, vocês veem aqui TRPL4, né, que é Transmissão Paulista. Tá? A Transmissão Paulista já vem provando seu valor aí ao longo do tempo, se você olhar o histórico de lucro dela. E ela fica num setor que eu gosto muito, que é o de energia elétrica, porém no setor de transmissão de energia. Esse setor de transmissão de energia ele é muito perene, é muito fácil de prever os lucros da empresa, porque é tudo contratual. E esses contratos eles são de longa duração, não são de curta. Geralmente esses contratos são de 10, 20, 30 anos, tá, pessoal? Então a gente já sabe o fluxo de caixa que vai entrar dentro da empresa. Então é bem bacana aí a Transmissão Paulista. Se a gente ver aqui, ela tem um dividend yield na casa dos 10,4%, tá? Então só vamos olhar um pouquinho dos números dela aqui para vocês verem, né? Vou voltar aqui e pesquisar ela. .rpl. Então aqui apareceu a Transmissão Paulista. A gente consegue ver aqui o lucro líquido da empresa crescente, tá? E a gente consegue ver um FCL CAPEX aqui também crescente, enfim, muito forte, né? Mais de 1 bilhão de reais. E um dividend yield equilibrado, um payout equilibrado aqui, tá? Então, notem, só que o payout desse site aqui ele é meio estranho, tá, pessoal? Eu prefiro usar aqui o do Guinvest, ou calcular até na mão, tá? Então, o payout aqui do Guinvest é mais correto, tá?
Então ela não está distribuindo mais do que ela tem de lucro, tá? Então ela distribuiu aqui 2,42 e teve um lucro por ação de 3,37, que é mais ou menos até o que está mostrando aqui no LPA do Fundamentos, né? Cadê? 3,36. Beleza? Então ela vai conseguir pagar isso daí de certa forma constante, né? É claro que essas empresas também têm que reinvestir para conseguir novos contratos, mas elas fazem, por exemplo, a Taesa também faz parte de um setor que eu gosto muito. Além de ser um setor essencial, né? Energia elétrica. Bom, pessoal, então essas são as duas top empresas aí que eu acho para dividendos neste momento. Se você não tem elas, vale a pena dar uma olhada. Se está vacilando aí, dá uma olhada com carinho nessas duas empresas. É claro que a gente poderia colocar aqui alguns bancos também. Vocês viram lá que os bancos estão pagando dividend yield bastante alto se vocês procurarem. Mas eu acho que o setor bancário está passando por mudanças aí. Então eu estou um pouco um pé atrás aí com os bancos. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like que fortalece o canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Se você se interessa mais sobre análise avançada de ações e tudo mais, quer se tornar um investidor melhor, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Até a próxima, seja Fortunatos, fui!